Não, o som que você ouve não é um grito de fome. Este som é a voz de um povo cujo dinheiro foi roubado pelo Estado. Agora algo está mudando na Rússia, porque essas vozes, essas comunidades, são o som que Vladimir Putin mais temeu por 20 anos. Uma mulher de chapéu rosa, naquele momento em que o medo deu lugar à pura raiva, gritou a verdade mais dura que atingiu Vladimir Putin no rosto, falando: russo. Hoje, as pessoas na Rússia não têm medo de mísseis. As pessoas têm medo do grande zero que vem quando inserem seu cartão bancário no final do mês. E protestos em massa e greves de trabalhadores estão ressurgindo contra Putin. Sem salário, sem eletricidade, sem aquecimento, apenas fome, 20 graus negativos de frio e um sentimento de traição permanecem. Putin não estava mais perdendo a guerra nas estepes ucranianas. Ele estava perdendo nas cozinhas, nos bolsos e nas fábricas congeladas da Rússia. E este levante não é apenas o grito de um grupo de ativistas, porque, ao mesmo tempo, a milhares de quilômetros de distância, protestos completamente diferentes e terremotos de greves em massa estão ocorrendo. Hoje, vamos mostrar como a mentira do Kremlin, de que tudo está sob controle, foi desmascarada por greves com imagens filmadas pelos próprios trabalhadores russos. Tudo começou em uma manhã gelada de novembro de 2025 em Novosibirsk. Protestar na Rússia significa arriscar prisão, especialmente durante tempos de guerra. Mas essas pessoas superaram o medo, porque têm um impulso mais forte do que o medo, a luta para sobreviver. A mulher de chapéu rosa que você vê no vídeo é Elena Yun. Ela não é uma agente ocidental. Ela não é uma apoiadora da OTAN. Ela é uma cidadã russa comum. E a verdade que ela grita na cara da polícia é suficiente para derrubar toda a máquina de propaganda do Kremlin. O que dizem os cartazes? Não deixe o IVA ultrapassar 5%. 70% dos nossos salários vão para impostos. Vamos pausar e digerir esse número, 70%. Um cidadão russo devolve 70 de cada 100 rublos que ganha ao Estado. Por quê? Este dinheiro está sendo usado para construir hospitais, escolas, estradas, fábricas. Não. Este dinheiro está sendo transformado em pilhas de ferro que vão explodir e ser destruídas nas estepes ucranianas. Você viu a análise de Adelina Fischer? A vida é cara, legumes são um luxo e os impostos sobre casas e carros dispararam. O povo russo está sendo forçado a sacrificar seu próprio padrão de vida para financiar as ambições pessoais de Putin. A frase de Elena Yun, "eles nos cegaram", é o símbolo deste despertar. O povo, adormecido por anos por contos da Grande Rússia, abre os olhos para encontrar uma geladeira vazia e um cobrador de impostos à sua porta. Esta não é uma simples crise econômica. Este é um roubo planejado, cometido pelo Estado contra seu povo. E o povo agora fez uma escolha entre permanecer em silêncio e passar fome. Eles escolheram falar. Se o protesto em Novosibirsk foi um grito, então o evento que estou prestes a descrever é um terremoto, porque isso não é apenas sobre impostos. Isso é sobre o poder estratégico da Rússia, seu orgulho e sua arma mais perigosa, a tecnologia nuclear. Vamos virar nosso mapa para o oeste, para Dmitrigrad, conhecida como a cidade atômica. Esta não é uma zona industrial comum. Este é o coração do futuro nuclear da Rússia, o projeto MBIR. Esse é o reator de pesquisa rápido multipropósito. Putin apresentou este projeto ao mundo como a revolução da ciência russa. O Ocidente vai nos invejar, ele disse. Vamos liderar o mundo em energia nuclear, ele disse. Mas hoje, os guindastes pararam naquele canteiro de obras. Os 300 trabalhadores que estavam construindo aquele reator revolucionário abandonaram o trabalho. Por quê? Porque a Orgenergostroy ASHI, a empresa estatal que administra este projeto massivo, não pagou um único rublo aos seus trabalhadores desde outubro de 2025. Agosto, setembro, outubro. 3 meses. Mais fácil falar do que fazer. Durante 3 meses, você trabalha sob risco radioativo em condições industriais severas e não consegue levar pão para casa. Engenheiros e trabalhadores em uma instalação nuclear entrando em greve porque estão com fome é um alarme de colapso para um Estado. Veja os números. A empresa deve aos seus trabalhadores exatamente 100 milhões de rublos. Este não é um simples prédio de apartamentos. Este é o projeto mais prestigioso do Estado russo. Se a Rússia não pode pagar os salários dos trabalhadores empregados em seu projeto mais estratégico,
então esse Estado está efetivamente falido. De acordo com um relatório no jornal Commerçant, os trabalhadores estão escrevendo cartas para o Comitê de Investigação. Estamos com fome, dizem eles. Eles afirmaram que não conseguem receber seus salários, nem suas despesas de viagem e pagamento de férias. O que o governador está fazendo? Ele está impotente. O que o prefeito está fazendo? Ele está apenas ouvindo, porque não há dinheiro. O dinheiro está na linha de frente. O dinheiro está naqueles mísseis caros. O dinheiro está nos bolsos dos oligarcas. Pense nisso. Você é uma das maiores potências nucleares do mundo. Você afirma ser uma superpotência, mas não consegue pagar os salários do homem que constrói seu reator nuclear mais crítico. Em sua carta ao Comitê de Investigação, os trabalhadores dizem que, se o Kremlin não pode financiar este projeto massivo de 33 bilhões de rublos, então há ratos nos cofres. E a crise não termina aí. Agora vamos para o outro extremo da Rússia, para Primorskaya, no extremo oriente. A situação na usina termoelétrica Primorskaya GRS, o maior centro de produção de energia da região, é como algo saído de um filme de terror. Se este lugar parar, as fábricas param, as casas congelam, a vida acaba. Os trabalhadores não estão trabalhando. Os trabalhadores estão deitados no chão. Em imagens publicadas pela RFE-RL, vemos trabalhadores da usina subindo nos telhados e dormindo em pisos de concreto. As caldeiras esfriaram. As turbinas silenciaram. Você sabe o que dizem as faixas deles? Greve. Isso não é uma greve. É uma luta pela sobrevivência. Os subcontratados fugiram. Não há dinheiro. A população local está apavorada. O que faremos se a eletricidade for cortada? Mas os trabalhadores, cujos salários não foram pagos, estão ameaçando desligar as caldeiras. Isto é exatamente o que chamamos de gangrena industrial. Putin drenou o sangue da infraestrutura civil para alimentar sua máquina de guerra. Ele cortou os orçamentos de manutenção das usinas e os desviou para o esforço de guerra. Ele cortou os fundos salariais dos trabalhadores e os desviou para o exército. O resultado? O corpo, que é a Rússia, começou a perder seus órgãos vitais. Agora estamos diante de um Estado que não consegue mais produzir eletricidade, completar sua usina nuclear ou cuidar de seus próprios trabalhadores. Essas imagens não são exageros da mídia ocidental. São pedidos de socorro filmados pelos próprios trabalhadores russos em seus celulares e compartilhados com o mundo. E esses pedidos já começaram a abalar as paredes do Kremlin. Embora a mídia do Kremlin tente apresentar esses eventos como disputas comerciais isoladas, os dados não mentem. Uma revolta fiscal em Novosibirsk, um ataque nuclear em Dmitrovgrad, apagões em Primorye, esses três eventos não são independentes entre si. Eles são muito mais do que apenas notícias locais, porque essas greves e protestos são as primeiras bolhas surgindo à superfície do efeito sufocante mortal criado pela economia de guerra da Rússia. Eles são a prova de que as engrenagens do mecanismo estatal russo não estão mais girando, que o motor está funcionando a seco e que o sistema está em estado de ruína. O Kremlin está gastando bilhões de rublos por dia para sustentar a guerra na Ucrânia. Os tanques estão queimando, os mísseis estão explodindo e esse custo enorme está criando um buraco no orçamento que é impossível de fechar. Qual é a única solução de Putin para tapar esse buraco? Atacar o povo. Então, como o Kremlin está respondendo a esse incêndio, negando-o? Não, eles nem podem mais negar. Eles admitem, mas com palavras sofisticadas. Você leu as últimas declarações do ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov? Siluanov anunciou que aumentaram o IVA, Imposto sobre Valor Acrescentado, de 20% para 22% para fechar o déficit orçamentário. Qual é a razão? Financiar a operação militar especial é nossa prioridade. Em outras palavras, vamos tirar 2% a mais do seu pão, do seu leite, das suas fraldas e investir esse dinheiro na guerra. É melhor você passar fome do que nós perdermos a guerra. Agora você entende por que Helena Yun, em Novosibirsk, gritou: "Vocês estão nos roubando?" Porque o ministro Siluanov aprovou oficialmente esse roubo. E do outro lado, a mulher que o Ocidente chama de a arma mais inteligente de Putin, Elvira Nabiullina, governadora do Banco Central, também ficou sem opções. O que ela disse no anúncio da taxa de juros em outubro? A economia sobreaqueceu. Agora atingimos os limites da nossa capacidade física de produção. Nabiullina admite que mesmo se imprimirmos dinheiro, não funcionará porque não há mais pessoas para trabalhar. Onde estão os homens? Eles estão morrendo na frente ucraniana ou fugiram do país. Ou, como em Dmitrovgrad, eles estão em greve porque não estão recebendo pagamento. É um ciclo vicioso. A guerra está consumindo a força de trabalho. Quando a força de trabalho se vai, a produção para.
Quando a produção para, a inflação explode. Quando a inflação explode, as pessoas vão para as ruas. Putin está aplicando mais pressão para quebrar esse ciclo, mas a pressão só alimenta a raiva. A expressão cansada de Nabiolina não é a de uma economista, mas de uma capitã que vê o desastre se aproximando. O navio está afundando e os botes salva-vidas já estão cheios. A análise de Alexandra Prokopenko do Carnegie Russia Eurasia Center em Berlim expõe a situação claramente. Putin tem o dinheiro para financiar a guerra pelos próximos 12 a 14 meses, mas depois disso, ele terá que fazer uma escolha impossível entre armas e manteiga. Parece que Putin já fez essa escolha. Ele escolheu armas. Manteiga, significando o bem-estar do povo, foi retirada da mesa. Essa escolha estratégica arrastou a Rússia para uma guerra em duas frentes. Primeira frente, as trincheiras na Ucrânia, contra um exército apoiado pela OTAN. Segundo fronte, as próprias cidades industriais da Rússia contra sua própria classe trabalhadora. O naufrágio deste navio não é um acidente com um iceberg. É o resultado de uma explosão deliberada, sistemática e irreversível na sala de máquinas, o coração da economia russa. O grito de Helena Yun, "Vocês estão nos roubando", em Novosibirsk, ou a pergunta dos trabalhadores nucleares, "Onde está meu salário?", em Dimitrovgrad, na verdade apontam para uma terrível verdade: os cofres estão vazios. Mas como? Como a Rússia, a superpotência energética, acabou incapaz de pagar os salários de seus próprios trabalhadores de usinas nucleares? A resposta está naquele número enorme que o Kremlin tentou esconder por anos, mas que não pode mais varrer para debaixo do tapete a partir do outono de 2025. Esta tabela que você vê é o certificado de óbito do sonho de império de Putin. O Tesouro Nacional da Rússia, a Gazprom, anunciou uma perda líquida recorde de 629 bilhões de rublos, ou aproximadamente 7 bilhões de dólares, pela primeira vez em 22 anos. Este não é simplesmente um ano financeiro ruim. Isto é canibalismo industrial. O Kremlin explorou a Gazprom de forma tão implacável para financiar a guerra que a empresa agora está completamente esvaziada. A Gazprom não é mais um gigante energético lucrativo. É uma entidade morta-viva, dependente de subsídios estatais. É um zumbi industrial. Por trás desta falência está uma razão muito mais física, muito mais explosiva. Para entender por que o dinheiro acabou, precisamos desviar nossos olhos das contas bancárias para os tanques de petróleo queimando em fumaça. Porque os cofres não foram apenas esvaziados, eles também foram queimados. A partir de outubro de 2025, as linhas de logística, que são a força vital da economia russa, caíram vítimas da operação de estrangulamento logístico mais sofisticada da história. Esta catástrofe não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo cirúrgico, meticulosamente orquestrado pela inteligência ucraniana, GUR, com o objetivo de desmantelar os pulmões de combustível da Rússia. O resultado? Em outubro de 2025, o impacto é horrível. Mais de 40 refinarias principais foram atingidas da Crimeia aos Urais. 21% da capacidade total de refino da Rússia e 40% de sua produção de gasolina foram eliminados. Este estrangulamento logístico empurrou não apenas fábricas, mas também os aliados mais leais de Putin, os oligarcas aparentemente intocáveis, à beira da ruína. Igor Sechin, da Rosneft, e Alexei Miller, da Gazprom, antes considerados os verdadeiros donos da Rússia, são agora guardiões de carteiras esfarrapadas. A perda de 7 bilhões de dólares da Gazprom evaporou a autoridade de Miller. Sechin, diretor executivo da Rosneft, está impotente porque não consegue encontrar peças de reposição devido às sanções ocidentais e não pode reparar suas refinarias em chamas. As perdas bilionárias dos oligarcas estão sendo financiadas roubando o último centavo dos bolsos do povo. Isso não é apenas uma crise econômica, é uma paralisia logística que está fazendo com que os tanques na linha de frente fiquem sem combustível. No entanto, o quadro completo é muito mais sombrio do que a Gazprom. A última gota caiu agora, e essa gota caiu sobre o segundo gigante energético da Rússia, a Lukoil. O terrível boato que circula fortemente no mercado é este: a Lukoil está enfrentando a ameaça de nacionalização ou venda. A Lukoil também será forçada a vender seus ativos estrangeiros em novembro de 2025. Por quê? Porque o setor de energia russo está sendo esmagado sob um triplo aperto mortal. O embargo tecnológico do Ocidente empurrou a Rússia de volta para a tecnologia dos anos 1980. Não há peças ocidentais, turbinas ou software para reparar as refinarias em chamas. Rosneft e Lukoil dependem das cópias de baixa qualidade da China para reparar suas instalações danificadas, mas elas também são incompatíveis.
Pequim, em quem Putin confiava com amizade limitada, virou as costas para a Rússia assim que viu a ameaça de sanções secundárias dos Estados Unidos. O banco comercial Shoujo, o ICBC e outros grandes bancos chineses interromperam os pagamentos à Rússia. As empresas petrolíferas russas não conseguem receber pagamento pelo petróleo que vendem. Os navios estão esperando nos portos chineses, mas as transferências de dinheiro não podem ser feitas. A amigável China está observando a agonia da Rússia e comprando petróleo a preços baixíssimos. E os mais de 40 ataques a refinarias mencionados acima, sob essa pressão tripla, figuras como Vagit Alekperov, fundador da Lukoil, estão encurraladas. O Kremlin planeja resgatar esses gigantes em falência nacionalizando-os, apreendendo-os, mas os cofres do Estado estão vazios. Isso é como tentar amarrar os destroços de um navio afundando a outro navio afundando. Parece que Putin já fez essa escolha. Ele escolheu as armas. Manteiga, ou seja, o bem-estar do povo, está fora de questão. A história nos ensina isso. Um regime pode perder a guerra fora e sobreviver, mas quando a frente interna colapsa, nenhum exército pode salvar esse regime. Em 1917, não foram os soldados alemães na frente que derrubaram o czar, mas as filas de pão em São Petersburgo. Não foi a guerra no Afeganistão que destruiu a União Soviética, foram as prateleiras vazias dos supermercados e as greves dos mineiros. Hoje, a história está se repetindo. Aqueles 300 trabalhadores em Dimitrovgrad, aquela mulher de chapéu rosa em Novosibirsk, os eletricistas deitados no chão em Primorye, eles são as primeiras gotas da tempestade que se aproxima. E a parte mais assustadora? Isto é apenas o começo. O inverno está apenas chegando. Putin pode confiar em seus mísseis, ele pode confiar em seus oligarcas, mas ele esquece uma coisa. Mesmo o exército mais poderoso do mundo não pode parar um povo faminto. A frente doméstica da Rússia entrou em colapso. E quando um edifício começa a rachar em sua fundação, não importa quão forte seja o telhado, esse edifício vai desabar. E sob esses escombros estarão aqueles que proibiram a palavra recessão, não aqueles que gritaram a verdade. Inscreva-se, ative as notificações e comente. Você acha que o povo russo suportará este inverno em silêncio? Ou o grito daquela mulher de chapéu rosa se transformará em uma avalanche? Nos vemos em nossos próximos trabalhos. Até lá, mantenha os olhos não apenas nas linhas de frente, mas também nos becos da Rússia. A verdadeira batalha começa lá. Continuaremos a monitorar de perto este colapso, o momento em que o motor explodir e a tempestade social que se aproxima para ver a verdade. Obrigado por nos escolher.